Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. Lembrando que o nosso trabalho é uma aula e uma aula é muitos minutos. Tem que ter paciência, vem a compensação. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Quinto Mandamento: Não matarás. É bem importante assim, porque quando fala-se não matarás, não é somente fisicamente, porque tem o matar moralmente também. Fica bem fácil assim de observar, no caso que às vezes muitos e muitos conhecem, que o pai quer que o filho faça um determinado curso, um determinado estudo, e aquele filho tem outras funções, outras finalidades. Para a vida daquele filho, esses cursos, esses estudos, não ia trazer nenhum benefício. Então, devido ao fato da condição do pai, da mãe, de exigir, então esse filho faz o curso em prejuízo da saúde, muitas vezes adoecendo. Depois que concluiu esse curso, para aquele não tem finalidade. É bem importante assim, porque muitas vezes esse teria uma função diferente na vida, como trazer um benefício para os seres humanos, um invento, algo parecido, e que a humanidade seria muito mais beneficiada do que o curso que foi exigido que fizesse. Depois, nós também sabemos assim que muitos pais induzem os filhos para casamento onde é feito contas de benefício financeiro. Para aqueles filhos, muitas vezes é um tormento, é um aprisionamento. Então, a pessoa precisa de ser ponderada durante a vida. Quer dizer que, no caso daquele filho que foi obrigado a estudar, aquela força que ele teria que ter para trazer aquele invento, resolvendo um problema que ele teve e que trouxe muitas vezes um karma pesado, trazendo aquele invento, então também teria um alívio no seu futuro, na sua maneira de ser, na maneira da sua vida. No caso dos casamentos combinados de valores financeiros, é bem grave assim, porque existiu ali um enlace, mas não tem o amor. Então, para a vida desses é um tormento. Depois nós sabemos também que existe o contrário, do filho não corresponder com nenhuma expectativa dos pais. Então é bem grave também, porque a expectativa dos pais era para que aquele filho tivesse uma condição de ser útil na sociedade. Não quer dizer que tenha que ter sido essa ou aquela profissão, porque numa empresa, todos aqueles funcionários são úteis. O jeito que a pessoa relaciona um com o outro, não tem importância a função. Quer dizer que aquele filho que não fez um desenvolvimento, não teve um interesse de ter uma integração social, de ter uma função, também mataram os pais. Quer dizer que existe essa condição. O quinto mandamento, não matarás, não está falando somente da morte física, está falando desta condição interna que acontece. Na nossa vida, nós tínhamos que ter muito cuidado, porque tem aquela condição bem importante daqueles que já estudam, ver que existe o livro da vida. E que nós, cada um de nós, tudo aquilo que nós fazemos, é marcado nesse livro da vida.
Quer dizer que no juízo final, aqueles que estão passando pelo juízo final, precisa de ver se o seu livro da vida também ele não matou a si ou matou outros, devido ao fato de como a pessoa é. E fica bem interessante assim, porque quando nós temos a oportunidade de dizer uma palavra boa para uma pessoa, e aquela pessoa assimila aquela informação, aquele jeito bom, na sequência nós vemos assim, ele remoça, ele vivifica. Quer dizer que quando fazemos ao contrário, matamos a pessoa com uma fala difícil, com uma fala que o condena, acontece também que ele fica amargurado, fica triste, fica sem ânimo. E devido a isso, nós sabemos assim que cada um de nós, durante a nossa vida, nós temos um nível. Quer dizer que quando recebemos uma gratificação, um elogio, uma fala boa, uma orientação segura, então esse nível a gente aumenta ele de felicidade, de alegria, de agradecimento por ter convivido com aquele que nos possibilitou esta condição. Mas se fizermos o contrário, esse nível também abaixa. Só que tem uma coisa bem interessante. Com o nível elevado, nós lembramos e damos um sorriso, independente se estamos ou não com mais pessoas, ficamos agradecidos. Aquele que possibilitou esta condição eleva-se também. Ele recebe, de uma maneira ou de outra, a vida daquele que possibilitou fica melhor. Ao contrário, também criamos fios que nos prendem. E esses fios fica bem interessante, porque aquele que muitas vezes usou palavras que diminuísse o outro, ele também pode acontecer dele esquecer, mas aquele que foi diminuído maldosamente, ele também não esquece. Matar, trair a amizade. Então a pessoa tem um certo carinho, uma certa confiança, tem aquela naturalidade, aquela coisa boa quando se encontram, traiu a confiança. Aquele que traiu, perdeu a consideração daquele um. Aquele outro que foi traído não esquece, ficou preso dentro dele uma mágoa. Então, não matarás. Não é somente coisa física, é o jeito que nós somos e é o jeito que nós precisaríamos de nos tornarmos melhores, porque no caso de quando relacionamos com criança, que temos a oportunidade e aquela criança sente bem nas nossas proximidades, o que acontece? Um mutualismo. A mesma coisa quando acontece com um animal. O animal aproxima, mesmo não sendo daquela moradia. O animal tem costume de sair e fazer aquela visita e ele é bem tratado naquele lugar. Quando ele chega, ele manifesta que se encontra lá. E aquele que relaciona com ele o procura também e o agrada. Então, nós tínhamos que entender assim: o melhor para todos é elevarmos. Então, aquela condição bem importante assim, né? De desenvolver dentro de nós uma coisa bem simples assim, de compreender que a nossa vida ela é pessoal e que muitas vezes aqueles com quem nós relacionamos diariamente nem olham para nós. Porque também nós não fizemos algo que pudesse despertar naquele um interesse em olhar para nós. Isso fica bem fácil assim da gente ir observando em épocas anteriores. Então, o jeito que a pessoa trabalhava, o jeito que ela portava-se no trabalho, ela recebia recomendações,
orientações. E muitas vezes, aquele que estava recebendo orientação hoje, amanhã ele procurava aquele que o orientou de uma maneira agradável e muitas vezes querendo uma nova orientação. É bem importante esta condição de nós, no nosso livro da vida, quando formos prestar conta no juízo final, as páginas do nosso livro da vida se encontrar nesta condição de não ter que ter magoado o nosso semelhante ou matado o nosso semelhante. E é bem interessante porque existe 1000 maneiras de matar moralmente o nosso semelhante. Uma mãe dificulta ao filho a sair da moradia. Então, naquela fase, daquela idade, aquele filho tem uma força. Aquela mãe, aquele pai dificulta essa realização da saída desse filho. Período depois, esse filho perde aquela força. E é bem interessante porque dentro de nós temos uma sensibilidade e se nós esquecermos que nós temos que voltar para a pátria do Espírito, nós usamos dessa sensibilidade num processo de degradar. Porque aquele filho não fez o ímpeto que ele tinha dentro dele, por sim ou pelo não, porque foi tolhido, mas ele aceitou também o tolhimento. Em vez de desenvolver uma maneira de gratidão por não ter tido aquela condição, e agora que ele precisa de ter novamente esta condição, começa a ficar descontente com aqueles que o tolheram. Então, cada um de nós é que tem que fazer esse trabalho de ir verificando que nós temos no nosso sangue a coragem de sair de uma localidade e ir para outras localidades e muitas vezes sem conhecer a língua pátria. Quer dizer que é sempre aquela condição do indivíduo. Então não temos como fazer uma justificativa de falar assim que foi tolhido e que poderia ter sido diferente. Esse tolhimento nós aceitamos também. Quer dizer que nos mataram, mas nós aceitamos comodamente. Depois tem uma referência bem importante. Os animais, eles ficam com as crias um período. Um período depois, eles possibilitam que essas crias emancipam. Eles fazem esse trabalho. Quer dizer que nós tínhamos que nos encontrarmos mais ligados aos ensinos, ao livro Na Luz da Verdade, de ir observando um procedimento que é natural, que tínhamos que ter, e que a nossa perspectiva teria que ser somente nos ensinos, porque os ensinos é aquela condição bem importante. Se a pessoa vai de uma localidade para outra, ela procura ter o conhecimento do caminho que ela precisa de percorrer. Para voltarmos para a pátria do Espírito, é a mesma coisa. Por isso, o Criador nos possibilitou os ensinos. Nesses ensinos se encontra também os 10 mandamentos, e que o 5º mandamento é não matarás. É da responsabilidade individual. Quer dizer que, para todas as coisas na vida, nós recebemos orientação e direcionamento. Mas para a minha vida interna, eu que tenho que ter o direcionamento, o posicionamento e a maneira que eu preciso de ter para a minha vida. O que vai ser bom para a minha vida? Então, a nossa felicidade não é com esse, não é com aquele, nem ir para aquela outra localidade. É comigo com os ensinos. No caso da perspectiva da vida interior que nós temos, essa perspectiva a pessoa tem que fazer um trabalho de ir alinhando.
porque os conceitos que os nossos pais nos transmitiram não estão corretos. Fica bem fácil assim de observar que, se estivesse correto os ensinos que nós recebemos, estaríamos melhores, a Terra estaria melhor e os seres humanos que se encontram sobre a Terra também estariam melhores. Não acontece isso. Então, o trabalho que nós tínhamos que fazer é aquela condição bem importante, possibilitando que a nossa intuição manifesta todo o instante da nossa vida. E nós sabemos que a intuição, ela manifesta, especialmente com aqueles que trabalham na cozinha. Manifesta todo o instante aquele que está trabalhando na cozinha, porque ele tem um propósito de fazer um preparado muito bom ou de dar um acabamento naquilo que já está sendo feito. Ele não pode errar. Então, o que acontece? Ele usa a intuição. Essa qualificação nós tínhamos que trazer para nós todo o instante. A possibilidade de nós nos tornarmos seguros na nossa caminhada da nossa existência é conhecendo os ensinos. Depois, nós sabemos também que dificilmente uma pessoa faz uma reflexão para o bem-estar do outro. Como é possível uma fala, como é possível uma maneira. Depois, aqueles que têm esse costume de fazer uma reflexão, de verificando como ele é e como é que ele pode auxiliar o seu próximo, muitos acham que é com recurso financeiro. Poderá ser, porque para muitos vai ser muito bom ter esta condição desse recurso. Mas e quando esse recurso acabar? Quer dizer que aquela condição de como é que eu pretendo caminhar na minha existência, como é que eu pretendo me tornar andando, que quando fala assim que a pessoa precisa de movimentar, ela precisa de movimentar, porque no caso do corpo físico fica bem fácil assim. Se não tem o movimento, na sequência também tem o engrossar do sangue. Quer dizer que vai ficando dificultoso para o coração distribuir o sangue, mas o movimentar dentro de nós. Então, as referências, nós sabemos assim, que é com a intuição. É de ir verificando como é que eu me encontro compreendendo os ensinos. Quinto mandamento, não matarás. Então, é bem interessante assim essa condição de observar que não é fisicamente somente, porque não fala matar fisicamente. Tenha as referências de tolhermos o nosso semelhante. E quando nós conhecemos uma pessoa que ela foi tolhida de maneira desagradável, o jeito que foram com ela fala que nunca mais quer saber daquelas pessoas. O jeito que ela passou, ela fala assim, que não merecia. Mas também somos responsáveis, porque nos relacionamentos nós descuidamos. Nós tínhamos que lembrar assim, que tem que ter um distanciamento. E fica bem fácil assim de ver, no caso da moradia, se não tiver um distanciamento, fica como se fossem iguais, como se fossem colegas. Tem que ter um distanciamento, porque é um procedimento natural. Na empresa é o mesmo procedimento. E se a pessoa descuida, se ela não fizer um trabalho com ela mesma de desenvolver uma força, uma consideração, se tiver mudanças naquela empresa, ela sofre consequência porque está sujeito a perder o emprego. De todas as maneiras, nós podemos observar que tem que ter a consideração. Então, no caso dos animais, nós vemos, se chega um animal junto
com aqueles que já se encontram na moradia. Se ele não for firme e definido, os que se encontram na moradia colocam-o para fora. Mas se ele tem uma força, ele, durante um período, ele sofre as consequências, mas depois ele passa a ter a consideração daqueles que já se encontravam na moradia. Então, na nossa vida, nós tínhamos que aprender. Quer dizer que os animais, eles se encontram hoje numa condição que o ser humano quase que precisa de aprender com eles, pois mesmo os seres humanos se encontrando numa condição superior, descuidaram durante a vida e com esse descuido perdem a consideração, perde a maneira que nós tínhamos que ter essa dignidade. Então, aquela condição bem simples assim, tolhe o filho, dificulta o filho numa época em que ele tem que ter a força para aquela nova etapa da sua vida. Depois, ele perde essa força, e nós sabemos que perde mesmo, porque se a pessoa não movimentou, ela fica para trás, perde o valor. Então, cada um de nós é que é responsável por nós mesmos. E a força que nós tínhamos que ter e que precisamos de ter é o livro Na Luz da Verdade. Ele vai nos possibilitando esse direcionamento interno. E é bem importante assim, porque esse direcionamento a pessoa precisa de lembrar que é no falar, é no calar. Falar o quê? Então, se a pessoa não tem essa condição, ela precisa de desenvolver. Porque o livro da vida vai marcar. Mesmo a pessoa no começo não tendo essa autonomia, precisamos de lembrar, para ter uma autonomia não quer dizer que a pessoa tenha que atropelar o seu semelhante. Porque tem um ensino bem importante que fala assim, que o sol nasceu para todos. E nasceu mesmo. Se a pessoa procura o seu lugar no sol, ela vai encontrar. E depois, a mobilidade que nós temos que ter dentro de nós. Quer dizer que o amor da alma é bem importante. Então, nós tínhamos que trabalhar nesta condição de ver que as coisas materiais têm muita significação, têm muita importância. Mas para a minha vida interna, o amor de alma é muito maior. Então eu tenho que trabalhar dessa maneira de observar o procedimento que eu preciso de continuar tendo. Esse alinhamento. Então nós sabemos assim que se tolhemos o filho, ficaremos presos a esse filho por ter dificultado a sua vida, o seu resgate, porque muitas vezes ele veio com uma condição de trazer o invento para auxiliar a humanidade e que o forçar aqueles estudos para ele não teve nenhuma significação, não tem nenhum interesse para a sua vida que ele precisaria de ter. Depois nós sabemos também que existe a traição do conhecido, do amigo, que ouviu os relatos importantes e depois verbalizou esses relatos, traiu a confiança do outro. Quer dizer que não podíamos comportar assim. Essa marca fica. Depois, aquela condição bem interessante assim, uma ou outra pessoa que teve um comportamento assim, de trair a confiança, fala que se pudesse, voltava lá atrás e arrumaria aquele desfecho ruim que ficou. Quer dizer que dentro de nós, no nosso livro da vida, nós sabemos aquilo que é correto. Então, a única coisa que nós temos na vida é a lucidez. Com a lucidez, nós vamos tendo a capacidade de fazer o alinhar-se todo instante e ir verificando se aquilo que eu estou trabalhando tem uma importância. E essa importância tem que ser em benefício do meu próximo, porque não tem nenhuma significação aquele que tem o conhecimento ficar numa clausura com esse conhecimento somente para ele.
Então, o desenvolvimento dos seres humanos está como um quadro de armar. Nesse quadro, todos nós fazemos parte. E é bem interessante porque dentro de nós a norma do tempo e do espaço não existe. Tanto é que a pessoa tem décadas e décadas e ela tem facilidade de voltar no período da sua formação. Quer dizer que nós temos a oportunidade de melhorar os nossos quadros, as nossas vivências e de ir verificando que aquela vivência anterior eu também não tinha um saber para ser diferente. Essa é uma condição bem interessante, porque nós conhecemos assim envelhecidos que fala para os filhos que para que ele possa formar os seus filhos de uma maneira melhor do que ele recebeu no período de sua formação. Quer dizer que esse amadurecimento vem também com o conhecimento do livro Na Luz da Verdade, porque se nós conhecemos os ensinos e fazemos uma reflexão do caminho que já caminhamos, vai facilitando as marcas que existem no livro da vida, essas marcas vão diminuindo. Quer dizer que quando formos junto ao juízo final, as páginas do nosso livro da vida se encontram organizadas, se encontram limpas. É isso que nós precisaríamos de entender. Toda época nós podemos fazer os resgates. Então, o auxílio é o livro Na Luz da Verdade. Não matarás é o 5º mandamento. Neste mandamento a pessoa precisa de lembrar assim, que não fala somente da morte física, fala também da morte interna. Falou mal para aquela pessoa, ela ficou magoada, ela ficou entristecida. Não procedeu direito, traiu o amigo, também acontece assim, fica a marca. Então, voltarmos para a pátria do Espírito, a pessoa tem que lembrar que o seu livro da vida precisa de encontrar-se com as páginas limpas. Depois, nós tínhamos que entender também, muitas vezes nós temos comportamento, depois que realizamos esse comportamento, nós vimos que podíamos ter tido um comportamento melhor. Quer dizer que agora precisamos de sermos cuidadosos. Isso fica bem fácil da gente entender aquele que tem facilidade para falar. Assim que ele termina de falar, ele fala que precisaria ter ficado em silêncio. Quer dizer que a ponderação durante a nossa vida é todo um instante tendo esta ponderação. Se a pessoa continua ponderando, então a próxima vez ela vai perceber assim, que ela precisa de falar, mas não agora, nesse momento, numa outra época, e uma fala diferente, uma fala melhor. Então, muitas vezes, o descontentamento que nós temos em relação ao nosso semelhante, esse descontentamento junto ao nosso semelhante não tem nenhuma significação, porque ele se encontra em paz com tudo aquilo que aconteceu. Então, é o jeito que eu tive, o procedimento, é que eu julgo que aquele ficou prejudicado. Então, muitas vezes, ele não ficou prejudicado, mas eu tenho que fazer esse trabalho de ir verificando como é que eu preciso de melhorar o meu procedimento. Então, uma fala boa, uma maneira agradável, e fica bem fácil assim da gente fazer esta confirmação. Depois, o jeito, porque se aquele é aprendiz, o jeito que precisa de falar para ele, se eu preciso desse aprendiz na sequência do meu trabalho. E se eu falo de qualquer maneira, esse aprendiz amanhã não volta. Então eu tenho que ter a maneira de falar, a maneira de me posicionar. E o auxílio vem do livro Na Luz da Verdade. Estuda o livro Na Luz da Verdade.